Curitiba! 2! 1 em 30 segundos o apito final. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Meus amigos do Brasil, boa noite. Uma confusão enorme no gramado do Couto Pereira. O apito final está no ar. Para você ligado aqui na Rádio Futebol na Canela. O Memphis e o Matheus Pereira estão ali reclamando horrores com o Daronco. Eles reclamam da questão dos acréscimos. E o jogo está encerrado, mas com confusão no final. Vitória do Curitiba por 2-1. Uma vitória importantíssima do Coxa. A torcida do Coxa é uma festa só. Ô, Thiago, ele ainda pode expulsar, viu? Se continuar com confusão, ele ainda pode expulsar. A confusão está armada. Douglas Cleiton, boa noite. O Curitiba ganha do Corinthians. Um jogo muito legal de acompanhar, Douglas. Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes ligados no apito final. Olha, o Corinthians, no primeiro tempo, estava melhor. Depois, o Curitiba, ele não machucou o Curitiba quando deveria. Curitiba fez o gol. No segundo tempo, Corinthians muito melhor, pressionando, né? Parecia que o Curitiba tinha ficado nos vestiários, mas o Curitiba voltou para o jogo, fez o segundo gol e o Corinthians diminuiu. Jogo muito bom, jogo muito legal de assistir, Thiago. Muito bem, vamos aguardar a saída dos jogadores. Já já nós vamos ouvir a palavra dos personagens. Douglas, essa vitória faz o Curitiba subir na tabela. O Curitiba que tem muita dificuldade jogando em casa, hoje teve mais uma vez, mas conseguiu vencer, né? Importante para quem quer somar pontos para de vez não precisar desses pontos na reta final e sonhar com algo maior, né? Com certeza, né? O Curitiba não quer repetir a história do Ceará, né? O Curitiba quer sonhar com algo maior. Além de se manter na primeira divisão, o Curitiba também quer, quem sabe, disputar uma competição internacional, né? Então, essa vitória é fundamental para as pretensões do Coxa. Não travou a língua aqui, Thiago. Jesus! Muito bem, estamos aguardando ainda a saída dos jogadores para a gente ouvir. Houve um trava-língua. Trava-língua, mandou bem. Muito bem. Torcida do Coxa, uma festa só, a maior festa no Couto Pereira. E o Corinthians foi ultrapassado pelo Curitiba, o próprio Atlético. Ó o Ranieri, vamos ouvir agora o Ranieri falando por aqui. Conta do desgaste físico da maratona de jogos dos últimos tempos. Não, acho que o desgaste não pode ser desculpa. A gente, apesar de vir em uma sequência de jogos muito grande, acho que o Diniz está conseguindo manejar isso nos treinos, então isso não pode ser desculpa. Acho que afeta porque a gente precisa brigar numa posição mais alta no Brasileiro. A gente tem decisões importantes pela frente, pela Libertadores, e estar bem colocado no Brasileiro é importantíssimo, mas fica de ensinamento que a gente tem que criar um pouco mais de volume de jogo de finalizações e cruzamento, como foi o gol, para que a gente possa não sair com resultados como esse, igual hoje. Você já tinha jogado de lateral direito outras vezes, né? Uma posição que você cada vez mais se sente confortável também, se precisar? Sim. O Diniz me dá essa confiança, ele sabe que eu consigo fazer ali minimamente bem. Fico feliz por ele confiar em mim nessa posição. Mas é isso, é levantar a cabeça. Eu sei que o Corinthians precisa e onde for para jogar eu vou estar tentando ajudar. Valeu, Ranieri. E Ranieri passando por aqui, já nós vamos ouvir personagens também do Curitiba. Após essa vitória importantíssima, 2-1 para cima do Corinthians. Vamos aguardar aqui, os jogadores ainda estão na festa.
estão na comemoração e tem que comemorar muito, né, Douglas? 23 anos sem ganhar os 2 jogos do Corinthians. Você tá doido, tem que comemorar demais, né? Curitiba fez 6 pontos em cima do Corinthians. Essa é a forma mais justa, a fórmula mais justa de Campeonato Brasileiro, viu, Thiago? Onde você joga na casa do adversário, você recebe o adversário na sua casa. Então, o Corinthians teve 2 oportunidades, não ganhou as 2, festa do Coxa Branca. O Corinthians vai ter uma semana pela frente, meu caro Douglas. O próprio Curitiba também, porque eles estão fora da Copa do Brasil, vai precisar ajustar principalmente a questão de finalizações, né? É verdade. O Corinthians vai ter uma semana cheia, enquanto que o seu adversário, Santos, vai jogar. Então o Corinthians vai ter que consertar isso aí, porque eu vou te contar, a pontaria foi ruim, mas muito ruim. Vou te dizer, o Corinthians pressionou, não acertou. O que vale é bola na casinha. O Curitiba colocou 2 bolas na casinha. E agora o Corinthians vai ter a semana cheia para trabalhar o Diniz, Thiago, isso é muito importante também. Muito bem, uma festa enorme, o torcedor do Curitiba comemorando com o seu time, vê, obviamente, o sonho de Libertadores chegar, mas é bom a gente deixar sempre claro para quem vem da segunda divisão, primeiro objetivo é não cair, sempre vai ser não cair. Então, a missão do Atlético Paranaense parece já consolidada em ficar, né? O Atlético ter caído foi um acidente de percurso, o Atlético caiu por acidente. Negócio impressionante. Negócio inacreditável. Realmente. Foi pior do que o Ceará. Pois é, exatamente. Foi uma queda inesperada. Curitiba também vindo. O Grêmio e a Chapecoense. Vamos ouvir agora JP Sherman. Jogou demais. Ali a demanda, 2 assistências. Cara, foi o que eu te falei também antes do jogo. Eu sou atleta de futebol e eu tenho que estar sempre preparado. Independente da forma que for, a oportunidade vai vir. E graças a Deus eu pude aproveitar, pude estar bem preparado, me preparei muito, tanto fisicamente quanto mentalmente. E graças a Deus fiz um bom jogo e o Curitiba saiu com a vitória hoje. Sempre que fala do Curitiba na Série A, fala, 45 pontos, se manter. 34, vitória contra o Corinthians, empate contra o São Paulo. O discurso segue o mesmo ou dá para sonhar já com algo a mais? Cara, o discurso é o mesmo, porque enquanto não bater, você não tem. Enquanto você não tiver com esses 45 pontos, você ainda não conquistou nada. Então, a gente vai seguir com o pé no chão, vamos se preparar para ir para lá, para Belém, fazer grandes jogos e terminar, se Deus quiser, com boas conquistas ainda no Campeonato Brasileiro. Perfeito. Falar. Aí, JP Sherman jogou uma enormidade junto com o Canal Primeiro. A gente pegou a palavra dele. A gente dizia no pontapé, Douglas, que o Tinga faria muita falta. Hoje o JP Sherman não fez o torcedor sentir falta do Tinga, né? Não fez. Jogou e jogou muito. Pra mim, jogou demais. Jogou muito mesmo e não fez o torcedor sentir a falta do Tinga. O Tinga que não pôde estar no campo hoje, Thiago. O JP Sherman jogou bastante hoje. Pra mim, um cracaço de bola, viu? Curitiba é um time acertadinho, Douglas. Apesar dessa questão do mando de campo do time não ir bem, né? Ter problemas quando joga em seus domínios. Mas é um time bem treinado. O Fernando Seabra faz um grande trabalho mais uma vez. Fernando Seabra sempre faz bons trabalhos. O problema é que aqui no Brasil, o torcedor brasileiro não tem paciência, né? Quando ele começou, que ele assumiu o time profissional do Cruzeiro, o torcedor não teve paciência. No Curitiba, ele está fazendo um excelente trabalho. Que bom para ele que ele não foi para o Vasco, né? Ou seja, ele acertou, né? Ele tomou uma decisão de não ir para o Vasco, senão talvez a gente não saberia como o Vasco estaria. E ele está fazendo um bom trabalho no Curitiba, né? O torcedor está gostando do trabalho que ele está fazendo, o time está um time arrumado, vai brigar não só
pela permanência, mas como por coisas maiores, é aquela história que você falou. E é verdade, um time que vem da segunda divisão, ele tem que lutar primeiramente em permanecer na primeira divisão. É o primeiro objetivo. Depois você pensa em outras competições. Ô Douglas, 7 pontos para o Cruzeiro. O Corinthians não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Vai ter que voltar a mostrar a recuperação, porque até concordo com o que você disse ontem, é bem possível que hoje nós temos 3 times nas primeiras posições que estão na Libertadores, né? Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Esses 3 podem ganhar a competição e abrir mais uma vaga, né? Mas não dá para contar com o trabalho dos outros. O Corinthians, para ir à Libertadores, ou tem que ganhar a Libertadores ou ir via Campeonato Brasileiro. Porém, e o próprio Cruzeiro, se ganhar a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga se ele ficar no G5, né? O Corinthians precisa parar de perder gol e perder ponto. Domingo passado perdeu um monte de gol contra o Cruzeiro, hoje repetiu, né? Repetiu. Isso aí, o Corinthians tem que rever essa história, porque é o que a gente falou ontem. Muito provavelmente, o G5 vai direto para a Libertadores. Muito provavelmente. Pode ser que vá, mas você não conta com o trabalho dos outros, você tem que fazer a sua parte. E o Corinthians não está fazendo a sua. Ah, mas ele está bem na Libertadores. Ele passou pelo Rosário, mas sofreu para passar. Não precisava disso. E contra o Cruzeiro, o time titular do Corinthians perdeu para o time mesclado do Cruzeiro. Então a pontaria não está boa. O Diniz vai ter que melhorar isso. Vai ter que chamar os atletas e treinar isso. Né? Eles treinam todo dia, mas vão ter que melhorar essa pontaria. E vai ter semana cheia. E você pegar o Santos, mesmo em casa, o Santos estando na situação que está, é um clássico. Não adianta, você tem que melhorar a pontaria e aproveitar a fragilidade do seu adversário. Muito bem, vamos passar a régua na rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem transmitimos Fluminense 2, Remo 1, transmitimos Internacional 0, Atlético Mineiro 0, transmitimos Cruzeiro 2, Flamengo 1. Hoje transmitimos Palmeiras 4, Vasco 1 e Curitiba 2, Corinthians 1. 5 jogos da rodada na Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste. Amanhã o 6º jogo com Botafogo e Atlético Paranaense. Nós tivemos hoje ainda Vitória 0, Bahia 2, Bragantino 1, Grêmio 0, Chapecoense 1, São Paulo 0, Santos 1, Mirassol 1. Douglas, você permanece com a sua opinião que o resultado mais surpreendente foi a derrota do São Paulo por Lanterna? Permaneço. Porque você jogar contra o Mirassol, o empate de Santos no Mirassol 1 é um resultado normal dentro das condições que estão os times. Permaneço que a vitória da Chapecoense foi a vitória mais surpreendente para mim da rodada. Thiago, eu esperava que o São Paulo fosse vencer o jogo lá. Ou pelo menos empatar. E não foi o que aconteceu. Muito bem. Palmeiras 51, Flamengo 45, Atlético Paranaense 41, Fluminense 41, Cruzeiro 39. Todos esses estão na Libertadores. Copa Sul-Americana, Bahia 37, Bragantino 35, um jogo a menos, com o Atlético. Curitiba 34, Atlético 33, um jogo a menos com o Bragantino. Corinthians 32, Botafogo 30, mais 2 jogos a menos. O da rodada e um por fazer. Se eu não estou enganado, é com Vitória o jogo que tem atrasado. Não é com Vitória, não. Eu preciso verificar com quem que tem o Esse jogo. Já pagou. É com o Grêmio. Isso. Zona da Paz Baceira. Vitória 29, São Paulo 27, Santos 26, Grêmio e Internacional 25. Mirassol tem 24 e um jogo a menos, que é com o Flamengo. Remo tem 23,
Vasco 22, um jogo a menos. Chapecoense 14, um jogo a menos por fazer. Chapecoense ainda sonha, né? É muito difícil, mas ainda sonha. O Douglas, a briga contra o rebaixamento me parece que vai ser pouco provável um campeão brasileiro não cair, né? O Vasco hoje cairia. E nós temos ali São Paulo, Santos, Grêmio e Inter lutando muito para cair. Porque eu acho que o Mirassol vai reagir, viu? Eu também acho. O Internacional tá fazendo força para cair desde o ano passado, né? Então, eu acho que o Mirassol vai reagir. O Grêmio caiu outro dia, Douglas. Caiu em 21, né? Um negócio incrível. E ano passado quase caiu também, né? Pois é, mas o Inter está fazendo uma força danada também para cair. Os gaúchos estão fazendo uma força que eu vou te contar. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter um campeão brasileiro disputando, né, infelizmente, a Série B do Campeonato Brasileiro. Né? É preciso lembrar para eles, é preciso que eles se lembrem que agora, para você subir para a Série A, você tem que ficar em primeiro ou em segundo. Porque se você vai para um playoff, mata-mata é outra história. Vira Copa. Aí pode perder. Pode não dar certo. Douglas, o São Paulo corre risco? Quantos pontos tem o São Paulo? São Paulo tem 27 pontos, só que ele tá 10 jogos sem ganhar. Corre, né? É melhor ele começar a pontuar. Tá correndo risco desnecessário. Né? Hoje era um jogo pro São Paulo fazer 3 pontos. Hoje era um jogo pro São Paulo fazer 3 pontos. A gente não consegue entender, né? Mas, infelizmente, o São Paulo corre esse risco, sim. Mas eu acho que o Mirassol escapa, tá? Pra mim, o Mirassol escapa. O São Paulo foi líder do campeonato. É um negócio de maluco, né? E maluco. Crespo foi mandado embora porque ele falou que a meta era os 45 pontos. É um negócio assim inacreditável. Ele conseguiu 10 pontos nas 4 primeiras rodadas. 10. Aí o Roger Machado chegou e ele foi demitido daquela maneira absurda. Absurda. Totalmente absurda. E aí acabou caindo depois da eliminação na Copa do Brasil. Eu vou pegar os pontos do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro só para a gente tirar a diferença. O Dorival no Brasileirão tem 3 pontos. Então, dos 27, 10 do Crespo, 3 do Dorival, 14 com o Roger Machado, que foi demitido. Isso é ridículo, hein, Douglas? 3 técnicos, né? 3 técnicos. E o último da seleção. A campanha do Dorival é desastrosa, Douglas. É desastrosa. Tem isso também. O último da seleção, que quando perdeu para a Argentina de 4, foi 4-1 ou 4-0? 4-1. Pois é, falou que a seleção estava no caminho. Eu tô vendo o caminho que a seleção chegou. Viu, Dorival? Preciso, talvez, se fosse com ele, nem teria ido. Então, é desastroso. Desastroso o que está acontecendo com o Dorival nos últimos tempos. Agora, o Crespo foi demitido porque falou que a meta de São Paulo era fazer 45 pontos. Aí você sai demitindo todo mundo, você não pode chamar ele, conversar, falar que nós queremos brigar pelo título. Aí ele ia falar, não, então vamos, preciso de peças, né? O São Paulo tem uma bagunça dentro e fora de campo, Thiago. São Paulo tem uma bagunça dentro e fora de campo, viu? Não é só dentro de campo que o São Paulo tá bagunçado. Fora de campo também tá uma zona. Muito bem. Vamos escolher o pior em campo. De 2 para o Curitiba, 1 para o Corinthians. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Muito bem. Olha,
O jogo foi disputado. Teve momentos que não acontecia nada, mas pelo menos 70% do tempo houve muita disputa. Eu achei que o nosso glorioso Gomes, 19 do Curitiba, ele destoou dos demais. A troca do Milan foi por uma questão tática do Diniz. Não achei que o Milan foi mal, né? Quando ele estava perdendo o jogo, ele quis ser mais agressivo. Mas achei que o Gomes destoou dos demais. Por essa razão, eu vou no Gomes. 19 do Curitiba. E você, Douglas? Concordo com você. Né? Ele se distanciou dos demais, eu vou nele também. Agora nós Gomes. vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Só avisando que tem gol no cilindro, hein? Lei do ex lá. Romero, Boca 1. Aliás, Racing 1, Boca 0. Romero de pênalti. Ex-jogador do Boca. Olha, você substituiu o lateral titular, que é uma das válvulas de escape do time, não é para qualquer um. E o garoto JP Sherman foi muito bem. 2 assistências, participou diretamente dos gols. E não foi assim ao acaso. Cruzamento na cabeça do Paulo Roberto e o passe que ele deu pro Pedro Rocha é sacanagem. Foi um deboche. Mostrando o trabalho do Seabra e a qualidade do garoto também. O garoto que acabou sendo execrado, né? Porque o Santos virou cemitério de bom jogador, cemitério de treinador, cemitério de jogador que tem a melhorar. O Santos não tem nada hoje em dia. E o Fernando Seabra tá recuperando o futebol do garoto. Então eu vou no JP Sherman, Douglas. Eu naquela hora, eu não quis dar spoiler. Não quis dar spoiler, mas o JP Sherman, pra mim, é o craque do jogo. Ele foi o craque do jogo. O que ele fez hoje, a assistência que ele deu pro Pedro Rocha, eu vou te contar. Só enfim, é do caramba, tá? A assistência que ele deu pro Pedro Rocha. Ele não deixou o Curitiba sentir falta do Tinga. E isso é o que você falou. O Seabra é um trabalhador. É um cara que treinou divisão de base. É um cara que veio, que se você tiver paciência, ele leva o time lá em cima. Para mim, JP Sherman. Sequência do Curitiba, o setembro do Coxa. Lembrando que tem data FIFA, tá, pessoal? Remo fora, Mirassol em casa, Atlético Paranaense em casa, Vasco fora. 12 pontos aqui. Quantos pontos vai fazer o Curitiba, meu caro Douglas? Contra o Remo no Mangueirão? Eu acho que o Curitiba ganha 1-0. Contra o Mirassol em casa? 2-1 pro Coxa. Atletiba. Atlético. Curitiba não vai ganhar esse jogo, pra mim. E contra o Vasco em São Januário? Curitiba. Então pra você faz 9 pontos, é isso? Exatamente. 9 pontos faz o Coxa. Muito bem. Corinthians recebe o Santos na próxima rodada. Aí o mês de setembro. Dia 6 recebe a Chapecoense. Vai a La Plata dia 8. Dia 11 pega o Flamengo. Dia 15 recebe o Estudiantes. E dia 18 recebe o Fluminense. Vamos ao Campeonato Brasileiro primeiro, Douglas. Contra o Santos em casa. Corinthians é favorito. Se Contra acertar, a pontaria ganha. Contra a Chape, com certeza, Corinthians. Pega o Flamengo no Maracanã. Aí aquele asterisco que a gente falou ontem. Vamos ver como é que vai estar os times na véspera
da Libertadores, mas eu acho que da Flamengo. E contra o Fluminense, em casa, empate. os dois jogos com Estudiantes. O Corinthians é favorito a passar? Primeiro lá, o cá? Primeiro lá. Se ele conseguir um empate lá, ele é favorito. Um empate, ou se puder conseguir uma vitória, melhor. Mas o Estudiantes é carne de pescoço jogando em casa, o Thiago. Então o Corinthians tem que tomar cuidado. Muito bem. Tá aí então. Deixa eu ver se tem alguma novidade. Não, sem novidades ainda quanto a datas, tá? O portal Bissoccer tá cravando que o jogo do Corinthians com o Estudiantes será nos dias 8 e 15, tá? Mas ainda não é oficial. Saiu. Pois não. Saiu, só que eu ainda não conferi, que nós estamos aqui no jogo. Eu vou conferir e amanhã você atualiza no Giro Esportivo. A gente atualiza. Muito bem. Só avisando todo mundo que o jogo do Atlético, Santos e Atlético, os dois jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela e a Princesa do Oeste. O jogo já está definido. Vamos definir o jogo da Libertadores que nós vamos transmitir com a nossa equipe. Douglas, foi um prazer. Grande abraço. Grande abraço, Thiago. Amanhã a gente volta no Giro e também às 4 da tarde, mais uma rodada da Premier League, Fulham e Chelsea. É isso mesmo? Falei certinho? Isso mesmo. Amanhã, 4 da tarde, aqui na Princesa do Oeste, na Futebol na Canela. Poxa, nós estamos com 131 inscritos. Vamos tentar chegar a 140. Senta o dedo no like, se inscreva. Ajuda aí, vamos que vamos. Aqui na Princesa do Oeste e também na Futebol na Canela. É de graça. Você não vai pagar nada pelas duas inscrições e vai ter futebol com a nossa equipe. Pelo menos essa semana você vai ter futebol com a nossa equipe. Amanhã, terça e quinta. Pelo menos com a nossa equipe durante a semana. Quarta também. E quarta também, é verdade. Quarta tem Champions. Então amanhã, terça, quarta e quinta. Olha pra você ver que maravilha. E todo dia tem futebol nos nossos aplicativos de áudio. Então baixa o aplicativo de áudio, pegue lá. Vem com a gente. Boa noite, fiquem com Deus. E até a próxima, torcedor. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência no domingão. Você nos dando a preferência na Princesa do Oeste e também na Rádio Futebol na Canela. Fique ligado. Você que está no YouTube, baixa o aplicativo de áudio da Rádio Futebol na Canela, da Rádio Princesa do Oeste. No momento que Merentiel empata para o Boca, esse jogo está na Rádio Futebol na Canela 2. Mas aqui na Rádio Futebol na Canela você vai ficar com a Liga MX e também na Princesa do Oeste. Último jogo da noite, Pumas e Necaxa. O jogo é na Cidade do México. Pumas e Necaxa. Alô, The Old Monster. Vai Corinthians, disse ele. Valeu, galera. Obrigado. Grande abraço a todos. Bom fim de domingo. A gente se encontra amanhã, meio-dia. Horário do MS, 1 da tarde, horário de Brasília, se Deus assim nos permitir. Aqui deu Curitiba 2, Corinthians 1. Canais da Rádio Futebol na Canela na cobertura do Campeonato Brasileiro.